Obrigado, boa tarde. Boa tarde a todos, tudo bem? Que satisfação estar com vocês hoje aqui para falar um pouco de tecnologia e tentar desmistificar um pouco como essa coisa que parece complicada, na verdade, pode contribuir com a percepção de mundo que a gente tem, da realidade, né? E conectar isso com a sensação de bem-estar que a gente precisa ter para poder ter uma vida plena, né? Então, esse é um ponto importante. Tá? Bom, então, outro engenheiro aqui, o nosso colega que nos antecedeu, Mauro Jorge, também é engenheiro da área de tecnologia, físico, quântico, né? Então, é importante ter essa dimensão que a gente vai dar um contínuo aí para a conversa do palco de tecnologia, e eu queria justamente dar essa introdução para vocês. Muito bem. Então, o que eu queria contar hoje para vocês, e vai ser um bate-papo, uma história que nós vamos ter aqui conjuntamente, é justamente sobre como a inteligência artificial, que é algo que todo mundo tem medo hoje em dia, todo mundo ouve falar tanto o tempo inteiro, né? Como é que isso pode ajudar a gente, e melhor ainda, como é que a gente pode fazer para que isso não nos ameace, vamos dizer assim. Né? Então eu vou explicar para você, de uma forma que seja mais simples possível, de como que a gente pode se beneficiar dessa história toda, tá bom? Muito bem, então vamos começar pelo princípio, certo? Pelo começo de tudo. Né? E pelo primeiro slide que você está vendo aqui, eu queria trazer uma imagem que sempre me fascinou um pouco. Né? Antes de eu conhecer fisicamente a Capela Sistina, eu sempre achei essa imagem um pouco emblemática. Né? Basicamente isso aqui está no teto da Capela Sistina no Vaticano, tem ali à direita a mão de Deus, onde ele estica o dedo para ajudar o homem que tem a mão assim, vamos dizer assim, um pouco parada, um pouco de má vontade, vamos dizer assim, né, para alcançar aquilo que ele deseja, que a fonte deseja, ou que Deus deseja, a energia criadora. Né? Então essa imagem é interessante porque ela traz para mim algumas coisas importantes. Né? A primeira é que quando a gente pega o ser humano, todos nós nascemos crianças, então nós nascemos crianças à imagem do Criador. E à medida que nós evoluímos consciencialmente, por vezes, na materialidade que estamos, a impressão que dá é que nós estamos sendo adulterados. Estamos virando adultos. Né? Então, e essa é a percepção da materialidade que a gente tem. E quando, na verdade, quando você olha aos olhos da física quântica, você vai perceber que nós estamos sim em aprendizado contínuo, estamos sim em evolução contínua. Então, a frase que o Nikola Tesla traz, né, se você quer descobrir os segredos do universo, aquilo que permite evoluirmos como pessoas, como indivíduos, né, como seres de energia que aqui estamos, é pensar em termos de energia, frequência e vibração. Né? Então esses três elementos vão ser tratados aqui nessa tarde de hoje, justamente para ajudar a gente a compreender por que estamos aqui, né, e como é que a tecnologia pode nos ajudar a nos desenvolvermos mais. Talvez você tenha assistido esse filme aqui, Matrix, onde você tem a sensação de estar vivendo uma realidade virtual, né, colocada ali pelo personagem Neo, né, onde ele é confrontado, né, com a realidade da pílula azul e a pílula vermelha. Você quer continuar dormindo na Matrix ou você quer despertar para a realidade? Né? E a realidade, como a gente percebe hoje, e segundo os físicos quânticos que estudaram esse assunto lá atrás, né, Bohm, Wheeler, que foram citados em outras palestras aqui na tarde de hoje, o que eles chegaram à conclusão é o seguinte: precisamos compreender que a realidade em que estamos, né, a percepção de consciência que estamos, ela é formada por três componentes essenciais: informação, matéria e energia. O que você toca, o que você sente, o que você acha que é a única coisa que existe, é simplesmente a informação direcionada pela energia que colapsou na forma física. Né? Isso é um componente importante. E o mais interessante é perceber o seguinte, que isso tudo depende da sua consciência para se tornar realidade. Então a sua interação com a realidade observada é essencial para que você consiga materializar as coisas na sua vida, consiga materializar as coisas das quais você precisa aprender aqui nesse plano. Tá? Então esse é um ponto importante para a gente ter em mente, né? E te explicar de onde vai entrar essa história toda de inteligência artificial. Informação, matéria e energia. Só para uma informação importante. Todo mundo fala de inteligência artificial, né?
ela é processamento massivo de informações e com muita energia. Para você ter uma dimensão, né, para você criar uma imagem no seu celular usando o ChatGPT, você precisa de uma quantidade gigantesca de informação e de uma quantidade praticamente gigantesca também de energia. Então, isso nos leva a dilemas aí, por exemplo, né, de sustentabilidade, ou seja, eu consigo processar tanta informação assim, usando tanta energia, e aí é que entra o poder, né, dessa máquina que chamamos de mente, de cérebro, onde reside parte da nossa consciência. Tá? Então, o que você vai ver aqui nesse vídeo é justamente uma amostra, né, de como essa questão de frequência, de matéria, acontece. The film you're about to see has no characters. If you spare a little of your imagination, it is a film to describe to you the effect of cymatic frequencies on matter. O efeito das frequências e de energia na matéria. Traduzido pela música. Então o que a gente acabou de ver é o efeito que a energia tem na matéria. O que você viu que essa música fez com essas partículas e com esses fluidos é o que a energia e o que a música faz com as suas células. Por isso a preocupação com cada estímulo que você recebe, com cada música que você escuta, com cada energia com a qual você se conecta, porque ela interage com a sua matéria. Cada célula, cada membrana, cada tecido, cada órgão do seu corpo, ele responde às frequências, responde aos estímulos energéticos que estão ao nosso dispor. Então a gente tem que ser seletivo com aquilo que a gente vai consumir. Né? Então, a inteligência, que é a parte 2, entra aí para a gente poder considerar esse conceito de inteligência artificial no fim das contas. Né? Se a gente olhar o que os gregos diziam, eles iam explicar a inteligência para a gente da seguinte maneira. Bom, inteligência tem 3 componentes. O primeiro deles é a doxa. A doxa é a opinião, o eu acho. Eu acredito em algo. O dogma talvez pode ser representado, a crença limitante. A episteme, né, que é o conhecimento, a ciência que a gente está buscando cada vez mais conectar com a espiritualidade, conectar com a realidade da que vivemos. A técnica, né, que é a técnica de saber fazer, né, e a frônesis é juntar isso tudo. Você usar o conhecimento, usar a opinião, o saber fazer para poder construir coisas, materializar coisas aqui no nosso plano. Então,
tendo em vista essa parte de entender o que é inteligência, a gente pode agora começar a entender como a gente vai interagir com a inteligência artificial, né? O que isso significa para a gente em termos de quebra de paradigma. Tá? Então é por aí que a nossa conversa vai caminhar agora. Tá? Muito bem. O que você está vendo aqui são umas imagens que mostram a natureza matemática do universo. Né? Temos aqui um furacão, né, do lado direito, e está esquadrinhado ali dentro de uma figura específica. Nós temos aqui várias flores representadas aqui, e há um padrão matemático por trás disso tudo. Muitas escolas iniciáticas, né, no Egito Antigo, escolas hermetistas, escolas maçônicas, elas trazem essa questão de Deus como alguém que é o grande geômetra do universo, alguém que projeta as coisas, que permite que elas aconteçam dentro de um plano especificado. Esse padrão que você está observando aí, ele ajuda a gente a entender, por exemplo, como nascem as crianças, como elas se desenvolvem no feto, no útero da mãe, inclusive como as galáxias têm o seu próprio padrão evolutivo a partir dessa sequência, que é também chamada de proporção áurea. Né? E é uma sequência matemática. Né? Ela começa com algo bastante pequeno e simples aqui, vai evoluindo continuamente até expandir todo o seu potencial. Então essa escala evolutiva foi explorada por Leonardo da Vinci, foi explorada por físicos, por músicos, por matemáticos, e é algo que permite a gente conectar o universo à realidade que estamos aqui. Né? São coisas bastante tangíveis que eu estou mostrando aqui para você. As galáxias existem, os bebês continuam nascendo e tudo mais. Leonardo da Vinci, como eu comentei, ele tinha essa característica de ser um buscador. Então, quando ele configurou o homem vitruviano aqui, ele buscou uma proporção matemática para entender as relações entre as partes do corpo humano. Né? E ele também teve a sua mãozinha ali no comecinho da inteligência artificial. A coisa não começou há 5 ou 6 anos atrás, começou lá atrás. Só que o problema todo é que a ciência, na forma geral, ela tende a ser muito cartesiana, muito newtoniana. Ela tenta enquadrar tudo dentro daquela lente que limita um pouco a realidade das coisas. Então o homem vitruviano ele é útil para entender a parte física da materialidade, mas ele não permite que nós compreendamos toda a parte energética por trás do ser humano. Ao redor desse campo energético aqui dessa pessoa meditando, nós temos um torus, que é matemático. Ele mostra os campos de força que conectam os 7 chakras, pelos quais captamos energia do universo, prana, pelos quais nos conectamos ao nosso planeta, Gaia, as quais as conexões recebemos do universo. Então, nós recebemos energia o tempo todo. E esse é um ponto importante. Tudo está dentro de um grande plano. Mudando o jogo e pensando num data center, como você está vendo aqui atrás, os computadores quânticos que eu vou comentar para vocês, fazem intermináveis cálculos matemáticos. E aí está a conexão. Porque, se a fonte criadora, se Deus é um grande geômetra, ele planejou tudo isso que está vendo aqui, de forma magnânima, os computadores são uma tentativa diminuta e infrutífera de refletir esse potencial de construir coisas, de calcular coisas intermináveis. Né? E aí é que entra a questão toda de entender os limites da inteligência artificial como a conhecemos hoje. Não podemos inferir sobre o que vai acontecer no futuro, mas eu te garanto que se você olhar qualquer inteligência artificial, por mais avançada que ela seja hoje, o que ela faz é matemática. Álgebra linear, estatística, cálculo. Ela precisa compreender como lidar com grandes quantidades de dados para fazer previsões, para fazer inferências, para classificar a imagem do cachorro e saber que aquilo é um cachorro ou se é um gato. E para fazer isso, ela precisa de muitos dados, muitas informações. Só que isso não é suficiente. Assim como o ser humano precisa erro para aprendizagem, porque vemos aqui inúmeras vezes para aprender aquilo que não foi aprendido na outra vez anterior que aqui estivemos.
porque ao errar, aprendemos. Simples assim. Então, essa desmistificação de que erro é algo negativo precisa ir embora, porque até para construir inteligência artificial, estamos construindo de tal forma que ela também precisa errar para poder aprender. Então, o cálculo de quanto a gente aprendeu está aqui. A gente tem que aprender a otimizar os nossos erros, aprender com nossos erros, aprender com aquilo que faz sentido dentro do nosso plano de estar aqui. Bom, o ponto todo, e aqui nós temos a sequência áurea que eu comentei para você, a sequência matemática de Fibonacci, onde a gente explora justamente a evolução, o crescimento em complexidade. Quanto mais complexo for o sistema de informação, um sistema quântico, né, que a física quântica é a ciência das subpartículas, dos átomos, dos nêutrons, dos prótons, mais energia eu preciso para cuidar desse sistema de energia. E com a inteligência artificial não é diferente. Eu preciso de dados em quantidades gigantescas para fazer funcionar a inteligência artificial. Eu preciso de tecnologias como a nuvem, por exemplo, porque as informações estão distribuídas. Uma parte está aqui no Brasil, outra parte está na Europa, outra parte está em outro lugar. As informações estão não localizadas num único local. Eu preciso juntar isso tudo, e aí é que está o grande ponto. Essa dificuldade de fazer isso, e por isso que nós, humanos, temos tanta dificuldade de construir sistemas que façam a construção tão real quanto o universo fez para a gente. Você deve lembrar que eu falei que o Leonardo da Vinci começou essa história de inteligência artificial. Lá atrás, no século XV, ele já pensava em criar robôs. Leonardo da Vinci já entendia essa questão toda de perceber como é a história, né? A evolução que precisamos caminhar para talvez delegar aos robôs as tarefas de lavar a louça, de lavar o quintal, de limpar a caixa d'água, porque eu não quero delegar para ele construção de poesia, meditação, coisas boas. Eu quero que ele faça o trabalho difícil, para que eu fique com a parte boa. Né? Então veja que isso evoluiu uma linha rápida, né, nos últimos anos aí. E temos várias categorias de inteligência artificial que eu vou explorar mais adiante, mas que mostram que a gente está no começo dessa conversa. Né? E a física quântica ajuda a gente a compreender como é que essas coisas se juntam lá adiante em benefício das pessoas, do ser humano. Tá? Então, em vez da gente ficar com medo, né, do que a inteligência artificial vai fazer, do que os robôs vão fazer daqui para diante, conforme o Mário Jorge comentou antes que aqui esteve nesse palco, o que a gente precisa entender é como é que eu vou lidar com isso, como é que eu vou aprender com isso, como é que eu vou fazer a vida ficar mais fácil. Né? Então, nós temos 3 categorias de inteligência artificial. Só para você ter uma dimensão, isso aqui é a definição teórica da coisa toda. Qualquer coisa que permita que o computador simule comportamento humano e cognitivo de aprendizagem pode ser chamado de inteligência artificial. Dentro disso, eu tenho aprendizagem de máquina. E aí entra o modelo estatístico, probabilístico, matemática pesada mesmo. Né? Mas para que serve isso tudo? Para reconhecer padrões. Né? Padrões, por exemplo, que revelem por que uma dada porção da população está adoecendo da mesma situação. Isso tem um padrão. E esse padrão é facilmente compreensível pelo aprendizado de máquina. Dentro do aprendizado de máquina eu tenho aprendizado profundo. E aí são estruturas cognitivas que têm menos necessidade de ter um humano ali controlando tudo isso. Para quem tem mais perspicácia, você viu que tem a bolinha branca aqui nesse canto? Sabe o que é essa bolinha branca aqui? Isso aqui é inteligência artificial hoje. Ou seja, é quase nada do que ela pode vir a ser no futuro em termos de evolução. Né? Bom, então, quando a gente olha para a inteligência artificial, o que a gente precisa perceber é o seguinte: eu preciso ter informação de algum lugar. Lembra daquela primeira imagem que eu mostrei? Matéria, informação e energia? Eu preciso tirar informação de algum lugar. A informação pode estar na cama do hospital, na sensorização do paciente, onde eu coleto dados biométricos, temperatura, energia, como ele está reagindo aos medicamentos. A informação pode estar chegando do trânsito na sua cidade, aqui em Santos, onde eu moro. Então, muitas fontes de informação. Como você está se sentindo? Né? Quando você entrou aqui hoje, você se conectou com a energia do Expo Quantic.
Você se sentiu bem, você se sentiu estranho, se sentiu modificado, você se conectou com essa energia. Isso também é informação. Essa informação precisa ser armazenada, precisa ser rotulada. Isso é bom, isso é ruim, isso me serve, isso não me serve. Então eu vou tendo histórico. Para quem estava aqui na palestra anterior, ele falou de registro acástico, o banco de dados das suas vivências anteriores aqui. Exatamente isso. Então o que a gente está fazendo é replicar o sistema universal que permite estarmos aqui como fractais, vivenciando e experienciando a nossa existência. Eu preparo esses dados e vou aprender. Então perceba a sutileza da coisa. O que isso aqui está fazendo é replicando a experiência de aprendizado que nós temos enquanto humanos, só que é uma máquina. Onde a cada nova informação que eu coloco para ela, a cada novo desafio que eu coloco, ela me dá uma análise. Ela consegue fazer cada vez mais coisas, assim como nós também conseguimos fazer cada vez mais coisas com o aprendizado que nós temos. Bom, então já que a gente falou, né, da parte de você chegou aqui de manhã, participou do Expo Quantic, você recebe diferentes tipos de estímulos. O seu corpo, o seu ouvido, seu sistema olfativo, a sua visão. Você recebe informações de aspecto elétrico, né? Você pode receber um choque, por exemplo, ao ligar a torradeira na sua casa pela manhã. Você pode receber estímulo neuroquímico, a você comer algo saboroso, e você tem ali um estímulo, né, no seu cérebro. Você tem estímulos mecânicos, luminosos, térmicos, magnéticos, sonoros, tudo isso é estímulo para o seu cérebro. O seu cérebro é composto por neurônios, neurônios biológicos. Cada uma das informações que você recebe vão percorrer os dendritos que estão aqui, se conectarem a essa bolinha verde que está ali no meio e ser transmitida a 360 km por hora, o estímulo no seu corpo elétrico. Tá? Então, o impulso nervoso, ele termina conectando muitos neurônios para você tomar decisões. Quando a gente modelou a inteligência artificial lá atrás, nos anos 50, o que a gente fez foi modelar a estrutura do cérebro para algo matemático. Então o que a gente fez foi pegar as informações que já estavam ali preparadas e começar a jogar numa fórmula matemática que permitisse tomar decisões. Ter percepção da realidade que a cerca. Então o carro do Elon Musk, que enxerga e que dirige sozinho, ele precisa ter os olhos de ver, os ouvidos de escutar, né? Todo mundo já ouviu isso. E eu preciso construir isso tudo. Não é fácil. Tanto é que estamos anos a tentar a construir um carro autônomo. E é difícil fazer, porque o nosso cérebro, ele consegue processar milhões de estímulos com baixo consumo de energia. É muito eficiente o nosso cérebro para se conectar com o cosmos, com o universo e captar essa energia, né, que está por aí. Agora, a inteligência artificial, ela não tem consciência da forma como a gente conhece. Pode ser que um dia ela tenha, mas a verdade é que ainda não estamos nesse estágio. Tá? Então, eu achei uma forma bacana de explicar para você como funciona a inteligência artificial. É como se você fosse fazer um bolo, né? E os Minions estão aqui para me ajudar a fazer isso tudo. Então, os ingredientes que você tem para o seu bolo são os dados. Se você vai fazer um bolo de chocolate, eu recomendo que você faça como a minha mãe ou com a minha avó, de ter um chocolate de boa qualidade, porque senão o seu bolo não vai ficar bacana. Então a qualidade da informação e dos dados que você tem é essencial para você ter um bolo adequado no final. Você precisa de uma receita para fazer aquele bolo, um passo a passo. Faça isso, depois faça aquilo, depois faça aquilo, né? E assim você também tem que usar equipamentos para processar esse bolo. Você tem ali o forno, você tem a batedeira, que vai misturar os ingredientes para que no final saia o bolo. Pode ser que o bolo não seja compatível com a sua visão do que deveria ser um bolo de chocolate.
Por quê? Porque a inteligência artificial tem erros. Ela comete erros. Ao gerar essa imagem aqui por inteligência artificial, por exemplo, você pode ver que tem umas coisas meio estranhas. Falta um dedo aqui. Está saindo fumaça da cabeça do Minion. Né? Aqui tem uma coisa estranha também. E tem uma boca ali no quarto Minion. No quarto Minion. A inteligência artificial alucinou. Ela pegou... Quando eu pedi para ela criar essa imagem, né, o que eu disse foi: cria uma analogia usando os Minions que me ajude a explicar a inteligência artificial de forma fácil. Só que veja que ela também cometeu erros. A menos que alguém explique para ela que não tem como sair fumaça da cabeça do Minion, ou que não tem uma segunda boca, não tem como ela aprender. Né? Então, essa história toda está aqui para mostrar para a gente que mesmo a inteligência artificial vai continuar errando por um bom tempo, até que ela tenha uma percepção, uma consciência da realidade parecida com a nossa, certo? Que nem por isso vai deixar de seguir aprendendo. Muito bem. Vamos entrar na parte quântica então dessa palestra aqui para explicar para você como isso se conecta com a física quântica. Bom, tem mais ou menos quase 130 anos que a física quântica, os primeiros experimentos começaram. Como trata-se de algo disruptivo, inovador, você estudar o que está dentro do átomo, é algo que não foi tão aceito assim na comunidade científica. Né? Então Max Planck, que está ali na direita, ele fez uma série de experimentos, tirou conclusões que influenciaram até mesmo Albert Einstein, que está ali do lado dele, do lado esquerdo. E eles chegaram a alguns princípios que eu coloquei aqui, e eu vou te explicar de uma forma um pouco mais fácil, né, do que a física quântica toda tem para trazer para a gente. Quantização de energia é o que é o seguinte: não dá para você ter um fluxo contínuo de energia, você sempre tem níveis diferentes de energia. Nós estamos aqui na terceira dimensão, na fisicalidade. A nossa evolução enquanto seres humanos está caminhando para a quarta, quinta, sexta, sétima dimensão. São níveis de energia diferentes, níveis vibracionais diferentes. Quantum, quantização de energia. O seu quociente energético te permite vir aqui hoje e assistir essa palestra e não ficar tão surpreso com as coisas que eu estou dizendo. Dualidade onda-partícula. Particularmente, eles fizeram uma experiência muito louca. Tem vários vídeos muito estranhos no YouTube explicando a experiência da fenda dupla. Basicamente, eles projetavam luz por dois buracos e tem hora que acontecia uma coisa e tem hora que acontecia outra coisa. E ninguém sabia explicar o que estava acontecendo. Ora, os fenômenos se mostravam ser uma partícula e horas uma onda. E o mais estranho é que isso se alterava de acordo com a observação que era feita. Ou seja, quem observava alterava o resultado do experimento acontecendo ali. Por isso chocou a comunidade científica e por isso nós temos 130 anos sem a física quântica ser aceita e sem conseguirmos validar algumas das terapias integrativas que são citadas aqui nas demais palestras de uma forma cientificamente comprovada. Há incerteza para fazer medições. Você não consegue dizer se o átomo está aqui, que velocidade ele está. Quando você mede a velocidade, você não consegue dizer onde ele está. Quando você diz onde ele está, você não consegue medir a velocidade dele. Então, isso, para os matemáticos, para as pessoas mais cartesianas, mais engenheiras, assim como eu, matematicamente faz sentido, mas escapa da realidade de compreensão que nós temos. E aí vem as duas últimas, são mais fáceis de compreender. Superposição e entrelaçamento. Quem cunhou o termo entrelaçamento quântico foi o Albert Einstein. E sabe o que ele falou quando ele descobriu esse negócio aqui, entrelaçamento? É algo fantasmagórico, algo que nem eu consigo entender direito. O que é superposição quântica, então? Vamos supor que você queira assistir 2, 3, 4 palestras ao mesmo tempo. Só que você está aqui fisicamente, nessa sala de tecnologia. Então vamos pegar o componente quântico seu, que é a atenção. Então você vai começar a mudar o canal do seu áudio e vai ouvir um pouquinho de cada palestra, 4 palestras, e vai mudando. Você vai pensar, nossa, mas eu não vou entender nada, vai ser uma sopa. Né? A questão toda é que a atenção sua está superposta em mais de um evento de uma vez só. Você está se conectando com a energia dessas outras palestras simultaneamente a essa aqui. E cada vez que eu venho aqui falar com você, olha, você está prestando atenção, você está aqui comigo,
Aí você olha, tô. E é isso que acontecia no experimento. Deixa eu ver se o átomo está aqui. Ele vai lá, o átomo está lá. Deixa eu ver se é uma onda. Puxa, agora é onda, mas não tinha sido átomo? Sim. Então depende do observador, depende da consciência que observa aquilo que está acontecendo. Então depende da gente. E o entrelaçamento quântico, que é a parte mais interessante que eu acho, é que duas partículas, dois sistemas, duas pessoas, duas energias estão interconectadas independente do espaço-tempo. Isso quer dizer que você se conecta com coisas que estão muito distantes. Você se conecta com pessoas, você se conecta com eventos que estão lá no passado, pessoas que estão do outro lado do planeta. Você se conecta à energia dessa pessoa por meio do entrelaçamento quântico. Estava comentando com as pessoas que estavam assistindo as palestras da gastronomia quântica. Quando você come um bolo, que não precisa ser mais de chocolate, pode ser outro bolo, né? E você se conecta com as memórias da sua avó que fazia o bolo para você, você se conectou com a energia que está lá atrás. Então você está, independente do espaço-tempo, você se conectou com esse tipo de situação. Então você pode se conectar com campos de energia diferentes, de cura, por exemplo. E esse é o ponto interessante quando a gente vai falar de bem-estar mais adiante. Então a quantização, a dualidade onda-partícula, a incerteza, a superposição e o entrelaçamento são conceitos importantes, mas que estão no dia a dia e que a gente usa e nem percebe. Não aconteceu com você de nunca entrar num ambiente e sentir a energia aqui não está boa? Ou você conhecer uma pessoa e falar, nossa, deu um clique, eu me conectei com essa pessoa. É isso. Você acabou de conhecer a pessoa, mas em 30 segundos você sabe se é aquela pessoa. Transpondo esse conhecimento de física quântica para a tecnologia novamente, aqui estão os bits, aquela informação que é processada no seu celular, no seu computador, na sua TV, e são basicamente zeros e uns. Zeros e uns. É assim que o computador faz cálculos matemáticos. É assim que ele explora a realidade que ele conhece do mundo em que estamos. E é algo extremamente limitado. Porque a única coisa que ele faz é fazer mais rápido aquilo que você é capaz de fazer. Então, é isso que o computador faz. O computador quântico, que é uma grande promessa, ele usa bits quânticos. É uma obviedade. Mas, na verdade, o que acontece é que o bit quântico, em vez de ser 0 e 1, eu tenho um estado intermediário aqui. Eu tenho algo que não é nem 0 e nem 1. E isso permite ao computador quântico fazer cálculos gigantescos para descobrir proteínas, descobrir moléculas que podem ser facilmente identificadas agora que nós temos poder computacional distinto. Então, medicamentos que poderiam levar 25 mil anos para ser descobertos, vão poder ser descobertos por computadores quânticos. Essa é a diferença. Porque ele não depende daquele monte de dados para ser processados. Essa é outra parte importante também. A inteligência artificial tem o limite dos dados de treinamento, porque ela precisa ser ensinada. E o computador quântico, ele tem essa pegada diferente. Então, pensando no bem-estar na saúde, nós temos 3 coisas importantes aqui, né? A computação e simulação quântica. O que acontece com esse paciente ao tomar essa medicação, ao receber essa terapia, como ele vai reagir. Então posso acelerar a linha do tempo e dizer como ele vai se comportar, como ele vai se sentir, como vai estar a energia dele após esse tratamento. Eu posso caminhar também pela comunicação quântica, as telecomunicações, né? Você se conectar com alguém no outro lado do mundo hoje é muito simples, mas por que eu não posso fazer isso com alguém de outra dimensão, por exemplo? Alguém que já não está mais aqui. A comunicação quântica pode propiciar isso conforme ela for evoluindo. Sensoriamento quântico, que é outra parte interessantíssima também, que vai ajudar inclusive na monitorização de pacientes, no tratamento, por exemplo, de outros tipos de situação que a gente vai discutir mais adiante. Então, tanto a Microsoft, que está aqui do lado esquerdo com o chip chamado Majorana, quanto o Google ali, estão investindo pesadamente nessa questão de computação quântica. Só que eu tenho algumas limitações ainda. Por exemplo, para fazer um computador quântico, além de extremamente caro,
Eu tenho que usar elementos químicos como vanádio que são difíceis de ser manipulados e convertidos numa pastilha de chip para colocar no computador. Por outro lado, aqui, na linha de pesquisa do Google, o problema é a estabilização dos erros. Eu não consigo fazer um computador quântico operar numa temperatura ambiente como a nossa, que eu tenho que fazer ele refrigeração abaixo de 0 para ele poder funcionar sem errar demais. Então eu preciso conter os erros para que isso seja útil do ponto de vista prático e possa resolver os problemas difíceis que a humanidade tem. Agora, se você prestou atenção no slide anterior, eu te mostrei ali chips de silício, chips de vanádio, de outros elementos químicos da tabela periódica. O que eu estou falando são de cristais. O que eu estou falando ali são de cristais construídos pelo homem para manipular informação e energia e fazer cálculos matemáticos. Quando a gente olha o corpo humano, e a gente olha para a escala de Hawkins, que traz as emoções ali, ainda é difícil hoje entendermos por que eu posso ter uma frequência diferente para cada tipo de emoção. Ora, se a emoção envolve padrão dinâmico de ativação cerebral e os neurotransmissores ali no seu cérebro se conectando, então eu também consigo verificar aqui no 3D, né, na realidade, através de estudo de encefalografia, por exemplo, as frequências cerebrais que você está estimulando quando você medita, quando você recebe reiki, quando você faz um tratamento à distância. Então eu consigo fazer associações aos estados emocionais do batimento cardíaco, por exemplo. Eu posso me conectar com a neurociência e dar uma olhada nos padrões de ativação neural que você tem quando você recebe um outro tipo de estímulo, uma oração, por exemplo. Quando você reativa uma memória, quando você medita e faz uma projeção astral e acessa um registro acástico seu, de uma memória passada. Você se conecta com esse tipo de coisas e você tem padrões de emoções que você sente. Então, o que é estranho para mim, enquanto engenheiro, enquanto pesquisador, né, é que a gente consegue construir uma máquina capaz de fazer cálculos matemáticos, que tem cristais ali dentro, mas é difícil para as pessoas entenderem que eu posso usar um cristal desse aqui para curar, para manipular a energia. Eu posso usar uma ametista para absorver a energia do ambiente e transmutar a energia do ambiente. Eu posso usar um pêndulo para captar a energia do universo, captar a informação do universo. E esse pêndulo vai se mover com as perguntas que eu vou fazer. Todo radiestesista sabe disso. Então, demora um pouco para entender, mas talvez a física quântica seja o caminho para fazer essas coisas deixarem de se tornarem místicas e se tornarem realidade. E eu acho que esse é o caminho. Bom, para a gente fechar a nossa conversa aqui, o que eu queria trazer para você é o seguinte. A gente precisa definir qual problema queremos resolver. Eu vou usar a inteligência artificial para decidir qual é o melhor roteiro de viagem. Eu vou usar a inteligência artificial para fazer outros tipos de coisas, para tratar do bem-estar humano. Eu tenho uma visão antropocêntrica, que eu aprendi com a minha esposa, que é da área de direito, a visão centrada no ser humano, que isso tem que vir em primeiro lugar. Primeira coisa é o bem-estar humano. Então a gente precisa direcionar essa energia gasta em pesquisa científica, computação quântica, inteligência artificial para o bem-estar humano, para que podemos fazer uma colheita. A gente tem aquela frase clássica, que a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então o que a gente plantar hoje, a gente vai colher no futuro. Quanto mais a gente investir para entender o potencial da tecnologia para melhorar a saúde humana, a condição humana, fica mais fácil. Então, eu pesquiso o problema, entendo qual a razão da metástase, de onde veio essa informação que se materializou na doença. Isso pode estar vindo de um comportamento, de um tipo de pensamento repetitivo aqui, ou será que vem de outra dimensão? De onde vem essa informação que colapsou na fisicalidade aqui com uma doença? Só que para o mesmo problema eu posso ter várias soluções.
Algumas soluções são mais quadradinhas, mais compreensíveis, outras são diferentes. Acabei de assistir a outra palestra ali da doutora Rosângela Arndt, ela já falou. Tem pessoas que se curam de câncer com terapias integrativas, tem pessoas que não conseguem entrar nessa frequência vibracional. Então, para cada problema, eu tenho N soluções. Então, o que a gente tem que buscar é direcionar a tecnologia para tentar resolver as soluções da melhor forma possível, com o foco nas pessoas. Então, entender o porquê aquilo está acontecendo. Ok, você está me dizendo que você tem gastrite, mas eu não vou te dar um remédio para curar a gastrite. Para você entender por que você tem gastrite. Eu tenho dificuldade para aprender, eu tenho dificuldade para dormir, eu tenho dificuldade para qualquer coisa. Por quê? Qual a origem? Onde eu tenho que buscar informação de cura? O que aconteceu na sua jornada de aprendizagem que hoje, nesse momento, você não consegue digerir alimentos, você não consegue dormir bem? Para depois eu pensar no como resolver. Eu vou para uma área mais alopática ou eu vou combinar a alopatia com as terapias integrativas? E aí a gente pensa em produtos, em serviços que vão ajudar as pessoas a melhorarem, a ter a sua condição, a sua qualidade de vida aprimorada. Só para você ter uma noção, este aqui é um mapa de calor. Lá no Wisconsin, nos Estados Unidos, e assim como no Brasil também, quando as pessoas têm que fazer exame de câncer de mama, eles fazem um exame chamado de punção aspirativa por agulha fina. O nome já dá uma ideia do que é isso, mas a verdade é que eles vão fazer uma extração de uma amostra da mama e tentar identificar células tumorais ali. O que está acontecendo? Olha a quantidade de informações que eu preciso ter para mapear e dizer para uma inteligência artificial que está treinada nessa quantidade gigantesca de imagens de câncer, não câncer. Câncer, não câncer. Milhões e milhões de vezes. Até ela aprender o que é um câncer. Então eu preciso ter essa dimensão da dificuldade que é treinar uma inteligência artificial para ela identificar. Mas identifiquei, mas eu não perguntei de onde veio, eu não perguntei por que a pessoa teve. Isso exige empatia. Isso exige se colocar no lugar da pessoa, fazer as perguntas certas. O que aconteceu com você? Por que será que isso se manifestou? Por isso será que isso quanticamente colapsou na parte física? Então isso exige da pessoa que está tratando, seja um curador, um médico, um terapeuta, tanto faz, porque o que ele está lidando é com pessoas, não com doenças. Ele está cuidando de pessoas. Então, se tem solução para isso, claro que tem. Então a gente precisa alavancar a tecnologia, alavancar soluções para poder aplicar esse conhecimento todo da física quântica, da tecnologia, em benefício das pessoas e dos seres humanos que aqui somos. Muito bem. Esse é um slide diferente. Agora o pessoal acordou, né? O que eu estou te mostrando aqui é o seguinte. Nós temos as empresas tradicionais, que eu chamo de T-Rex. Os T-Rex são as empresas tradicionais que estão acostumadas a construir produtos, serviços de saúde de forma tradicional. São muito grandes, tem muita grana. Mas, por outro lado, eu tenho um monte de empresas nascentes, que são as startups que estão ali naquele stand ao lado, que estão criando soluções quânticas, muitas vezes, para tratar os problemas das pessoas. Só para você ter uma dimensão de proporção aqui, é claro que esses números eles não se refletem especificamente às empresas startups de saúde, mas dá uma dimensão do poder de você criar empresas novas, que nascem pequenas, nascem como unicórnios, e que usando tecnologia conseguem construir soluções viáveis em muitas áreas, não só na saúde e bem-estar. Mas mesmo assim, a cadeira está na frente aqui, mas temos aí 19 empresas chamadas unicórnios aqui no Brasil.
mesmo com todas as crises, com todas as dificuldades que nós temos, nós somos capazes de criar 19 empresas que têm uma avaliação de mercado de mais de $1 bilhão. Isso vai acontecer com o sistema de saúde também. Vão surgir empresas que vão ficar tão grandes que vão aumentar esse número. Se a gente incentivar, se a gente buscar fazer isso crescer. E existem algumas formas de fazer isso crescer, do ponto de vista de conhecimento científico. A previsão do Fórum Econômico Mundial é que o ecossistema de tecnologia para a saúde chegue até o final desse ano em $504 bilhões. Ou seja, novas empresas sendo criadas, focadas em usar a tecnologia, dentre as quais as tecnologias quânticas, para alavancar o patamar do bem-estar humano. Então a gente precisa combinar os conhecimentos que já temos com aquilo que vem de fora, conhecimento em física quântica, medicina tradicional chinesa, reiki, radiestesia, o que quer que seja. O que puder ajudar eu quero, é ou não é? Eu não quero saber da doença, eu quero saber da cura. Então, criar oportunidade de que essa tecnologia se expanda para outros países, para outras cidades, para outras empresas, que possa atingir outros mercados e que possam ser criados cada vez mais produtos e serviços que você e eu possamos consumir de forma descomplicada. Você não precisa compreender toda a parte matemática da física quântica para usar um produto, para fazer uma terapia, porque isso está facilitado para você. Essa é a ideia. Essa é a vantagem de você ter a inovação aberta, como eu estou comentando aqui com vocês, e que também aparece, né, neste outro slide aqui. Então, olha quantos caminhos que a gente pode percorrer, né, para criar oportunidades de melhoria do sistema de saúde pela via da física quântica, né? Então nós temos aí oportunidades de criar ciência de forma aberta, né? As pessoas se conectarem, os cientistas se conectarem ao redor do mundo. Aquele que entende inteligência artificial vai colaborar com o terapeuta holístico, vai colaborar com os médicos, com os neurocirurgiões, para compreender de forma completa o ser humano e não tratar só a doença, e sim o todo. Então aqui são algumas opções que nós temos, né, para construir esse ecossistema de saúde necessário para gerar aquilo que a gente precisa. Então aqui eu trouxe 2 exemplos do que eu estou falando, para não dizer que eu estou viajando muito. Aqui são 2 startups de saúde. Ambas delas percebem que para criar novas drogas, novos remédios mais potentes, eu tinha muitos limites na quantidade e qualidade dos dados. Então, isso, inteligência artificial é bacana, mas ela também tem o limite. E se eu não tenho informação de uma droga que nunca foi usada, como é que eu vou treinar a inteligência artificial para simular o que acontece se esse paciente tomar esse remédio? O que acontece se essa vacina for aplicada? Não tem como. Então, essa limitação restringe aquilo que está sendo feito em termos de pesquisa de novos fármacos. Então, você tem alvos de medicações quânticas, por exemplo, que nunca foram estudadas. Tem novas versões de aspirina, menos danosas e assim por diante, que só vão poder ser possíveis de serem descobertas quando a gente começar a desenhar medicamentos auxiliados por computação quântica. Porque aí, ao invés de depender de muitos dados, de testes, olha, 100 mil pessoas tomaram esse remedinho aqui para enxaqueca. E em 80% dos casos ele funcionou. Com o computador quântico e com o design de fármacos auxiliado por computação quântica, a tendência é que a qualidade dos remédios quânticos e os alopáticos que nós temos e os homeopáticos melhore ainda mais, porque isso vai ser catapultado. Então, essa é a grande questão, a necessidade de você... Não há tanta necessidade de dados em volume gigantesco para você validar uma medicação e saber se ela vai trazer um bom resultado ou não. Outro exemplo aqui de física quântica aplicada na realidade na área médica, magnetocardiografia. Então, um diagnóstico rápido, onde em vez de você fazer um eletrocardiograma e capturar as ondas elétricas, os impulsos elétricos do seu coração, para saber se ele está indo bem ou não,
você capta, através de sensores quânticos, o campo magnético emitido pelo coração. E logo mais, isso vai ser possível também com o padrão cerebral e com outros órgãos, porque todos eles emitem um tipo de energia específica. Tá? Então, olha a quantidade de empresas aqui que estão ajudando a pesquisar, né, a criar uma startup, uma empresa pequena ainda, que começa a fazer esse tipo de pesquisa. Né? Isso é sensacional. Isso vai começar cada vez mais a acelerar do ponto que a gente enxerga. Tá bom? Então, pessoal, eu espero que não tenha sido cansativo para vocês essa exploração mais técnica que eu fiz, na tentativa de juntar a física quântica com a tecnologia, com espiritualidade, para a gente poder ter essa conversa aqui hoje, tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus.